Bom dia, boa tarde, boa noite. O episódio de hoje traz uma conversa com uma artista que eu admiro pra caramba e que é uma inspiração direta pro meu trabalho. O nome dela é Louise Botkai. A Louise é artista visual, diretora de fotografia e cineasta. Os filmes dela, sejam eles em celular, 35mm, 16mm ou Super 8, sejam eles feitos no Brasil, no Haiti, na França, são permeados por momentos de poesia, presença e silêncio. Acho que a primeira coisa que me atraiu neles foi o uso dos elementos visuais e sonoros como se fossem radicais livres, quase como gestos poéticos mesmo, que vão criando camadas de leitura e de sentido que convidam a gente a entrar em outra atmosfera de atenção e em outro tempo da percepção. Para quem não conhece o trabalho dela, eu sugiro vocês darem uma busca no YouTube, no Vimeo. Eu vou deixar na descrição do programa alguns links dos filmes que dá para você encontrar, assim, gratuitos e abertos. 3 dos que eu encontrei foram o Seiva, Estou Aqui e Vertier 1, 2 e 3. Para mim foi uma delícia saber um pouco mais sobre a trajetória da Louise, desde os tempos primórdios em que ela roubava o rolinho de filme da mãe dela, que era fotógrafa, passando por sua falta de interesse pelos tecnicismos da fotografia, algo com o qual eu me identifico demais, e tantas outras histórias e elementos que acabaram por moldar a sua prática artística. Ela falou sobre os aprendizados com Eduardo Coutinho, sobre o período que ela estudou na escola de cinema na França, o processo quase espontâneo de fazer filmes, sobre o seu desinteresse pelo cinema de manipulação e sua busca constante pelo elemento mágico, dentre várias outras coisas. Essa foi a primeira conversa que eu gravei ao vivo, presencialmente, então também foi muito legal ter tido a oportunidade de encontrar a Louise pessoalmente para bater esse papo, e que venham muitos mais encontros. Então, para chegar no fim dessa apresentação, eu queria só dizer que a Louise tem uma voz branda e doce, e eu espero que para vocês seja um prazer, assim como foi para mim, conhecer um pouco mais sobre a história dela e o seu envolvimento com essa coisa de contar histórias através da arte. Com vocês, então, Louise Botkai. Pô, mas eu tô feliz que essa é a primeira conversa ao vivo, pessoalmente. De todas as conversas que eu fiz, porque eu comecei esse na pandemia. Podcast na pandemia, exatamente. E aí, eu vou começar te perguntando como é que você chegou na arte? Ou como é que a arte chegou até você? Eita! É porque esse conceito de arte, né? Qual arte? Qual delas? Olha, eu tenho um pai que é engenheiro, mas ele sempre desenhou muito. Meu pai, o pai dele, meu pai é francês. Meu avô francês pintava, minha avó também. Mas eles tinham essa coisa meio hobby, né? Do desenho, da pintura. Nunca se dedicaram. Já minha mãe é fotógrafa. E ela sempre foi fotógrafa. Desde que quando eu nasci, ela já era fotógrafa. E aí meu pai morou em muitos países. Foi morar em vários países por causa do trabalho, minha mãe acompanhou, então ela meio que deixou em segundo plano a vida profissional dela, mas ela sempre teve um laboratório em casa, ela sempre tocou essa vida de fotógrafa, mesmo que fosse as fotos da intimidade, da família. Eu tenho uma quantidade de álbuns de fotografia que é meio fora de série, assim. Acho que são raras as pessoas, tipo, tem a documentação. Se um dia eu for fazer um filme meio autobiográfico, nossa. Porque eu morei, primeiro quando eu nasci, eu aprendi a andar em Serrinha, lá na Bahia, no interior da Bahia. Aí eu falo que eu aprendi a falar no Cabo Verde, que eu fui morar lá na ilha de São Nicolau. Depois eu aprendi a ler e escrever no Haiti, onde eu morei 4 anos até os 8 anos. Aí dei meu primeiro beijo em Recife, onde eu morei 4 anos. Depois eu vim morar no Rio. E aí eu comecei a desenhar muito cedo. Minha mãe sempre me deu muita força, né? Os pais, os pais sempre incentivando esse caminho artístico, seja da dança,
do esporte, das artes. Então, eu sempre gostei de desenhar e eu comecei a fotografar com 14 anos. Juntei um dinheiro, comprei uma câmera. Qual era a câmera? Era uma Nikromate. E como minha mãe era fotógrafa, na época não tinha foto digital, ela me dava e às vezes eu roubava uns filmes que ficavam na porta da geladeira. E aí eu comecei, pelo caminho mais difícil, eu comecei a fotografar com cromo, né? Com diapositivo. E então tem a latitude muito curta, então eu errava filmes inteiros. Tudo super exposto, tudo subexposto. Por mais que, né, aquele ferreiro, aquele de pau, né? Ditado. Minha mãe não me ensinou técnica nenhuma, então eu aprendi na marra mesmo, chorando, frustrada, que você faz uma viagem fotográfica, fica imaginando aquela foto e quando vê, deu tudo errado. E então eu comecei a fotografar com 14 e eu entrei na universidade com 17, 18. Aí eu escolhi desenho industrial, porque eu não sabia, né, era muito cedo para saber coisa da profissão, eu não sabia, e o desenho industrial tem esse leque. Eu ganhei uma bolsa e fui estudar na PUC. E não gostei do curso da PUC, não. Mas eu me enfurnei no laboratório de fotografia e foi o momento, acho que eu mais fotografei de foto fixa. Era realmente uma coisa... Eu sabia que eu não queria fazer isso profissionalmente, porque minha mãe tinha, assim... Ela mesma era fotógrafa e tinha todo um grupo imenso de fotógrafos e eu via a relação de ter que fazer isso para sobreviver profissionalmente. Eu achava meio chato. Assim, imagina, passar de toda essa magia da fotografia para, sei lá, fotografar produto para a loja americana. Eu falava, não quero fazer. E aí... Mas acho que ali eu já... Enfim, tudo que era tecnológico, e na época era aquele AutoCAD, HTML, eu achava desenho industrial muito chato, nunca quis fazer estágio, mas era assim, tinha esse mundo da ilustração, da gravura. A Teresa Miranda dava aula de fotogravura, aí tinha a Ana Branco, que era a coisa do alimentação vivo, mas que também tinha toda uma coisa de desenho com alimentação. Então tinha um lado assim meio feito à mão, que tem o desenho industrial, que eu me encontrei, foi muito legal essa parte. Até que eu fiz o meu primeiro curta como assistente, e era um curta, e eu tinha amigos que trabalhavam nesse curta, que já estavam começando, que eram um pouco mais velhos, estavam começando ou que tinham parentes no cinema, né? Porque essa panelinha de cinema do Rio... Sempre gostei muito de cinema, mas eu achava uma coisa inacessível, porque era mesmo. Agora está bem mais democratizado, mas na época era... Você tinha que ter uma câmera, e para ter uma câmera era um recurso muito... Não, ninguém tinha câmera. Na verdade, minha primeira câmera foi mais ou menos nessa época da universidade, que eu não sei se foi um aniversário com um Natal, porque era caro, né? Era uma Hi8. Sim. Eu comprei uma Hi8. E fiz meus primeiros filmes com 18, 19, 20, não sei exatamente. Mas o desenho e a foto estão aí há muito tempo, assim, como meio de expressão e de paixão mesmo. Sempre foi uma paixão, desenhar, fotografar. E aí, em que momento... Eu já pensei em várias coisas que eu tô curiosa para saber, mas assim, em que momento... Porque você falou essa coisa, eu não queria trabalhar com a fotografia... porque percebi que talvez fosse tirar um pouco dessa magia que você tem quando você não está fazendo por obrigação ou para entregar a um outro ou para um fim comercial. Então, em que momento você pensou, posso trabalhar com algo nesse universo, mas como, sei lá, fonte de renda ou sustento? Bom, a fotografia tem um lado técnico muito chato, que até hoje não fiz tão bem as pazes com essa parte. Eu empatizo com isso, também tenho. Mas, assim, eu tinha amigos que trabalhavam como assistentes de câmera e eu namorei um cara que tinha voltado da escola de Cuba. E ele era assistente de câmera. E aí parecia muito perfeito o fato de juntar a fotografia com o cinema. E como eu já fazia filmes...
E continua sendo mais ou menos assim, né? Eu tenho uma vida paralela entre o trabalho como diretora de fotografia e o trabalho como autora, como meu trabalho autoral. E isso começou desde o começo, porque eu sempre quis fazer meus filmes e fiz com a minha Hi8, depois com qualquer coisa, celular, Super 8, 35, tudo. Mas nessa idade eu comecei a fazer um trabalhinho aqui, outro ali, de vídeo assista. Eu tive uma sorte tremenda que eu consegui um trabalho de vídeo assista, então, que é tipo quarta assistente de câmera, no meu primeiro longa, que foi Madame Satã. Então eu tive esse presente. E aí eu conheci o Walter Carvalho, era o diretor de fotografia, e foi o Manuel Águas, que era assistente de câmera, que me chamou. E ali eu já estava recebendo, assim, já estava conseguindo ter um salário, ter alguma estrutura financeira, né, para além da casa dos pais. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Mas eu rapidamente também, porque eu tinha esse namorado que fez a escola de Cuba, e conversando com os fotógrafos mais velhos, eles me falaram dessa escola de cinema que tem na França. Eu sou franco-brasileira, e eu entendi também que podia demorar muito até, assim, que eu tinha vontade de estar num lugar assim mais de criação, né? E para chegar nesse lugar que é um lugar ali de poder, né, na direção, na criação, podia demorar muito tempo galgando essa hierarquia, esse passo a passo da assistência de câmera, que eu não achava legal. Eu nem sei se eu fui boa assistente de câmera. Eu fazia isso porque era o caminho, mas eu achava muito chato. Eu não gostava. Tô me identificando muito com essa história. Hoje em dia, eu agora acabei de fazer duas diárias em que eu tinha que fazer tudo, meu Deus. Eu tinha que fazer o som, eu tinha um direcional, eu tinha um lapela, eu tinha a câmera, eu estava dirigindo, eu estava produzindo isso, porque eu estava fazendo esse trabalho, que era um job que não tinha como ter uma equipe por uma questão de segurança e tal. Mas é infernal. É a lógica do videomaker, né? É o videomaker. Que faz tudo. Que faz, é horrível. Ainda loga e monta, né? Você matar. Nossa, o videomaker tinha que ser pago assim por uma fortuna cada vez que ele trabalha. Sim. Onde é que eu tava? Você tava falando que você ficou sabendo da escola lá na França. E aí eu achei que valia tentar. Achei que valia mais a pena tentar esse caminho. E como enfim, eu sou francesa, mas eu nunca tinha morado na França. Eu não tinha muita vontade, na verdade. Eu meio que tinha feito... Eu tinha brigado com o sistema francês na escola, quando eu enchi o saco da escola francesa. Eu achava os franceses chatos Mas aí, pelo amor ao cinema e por a possibilidade, que também é considerada uma das melhores escolas do mundo, e se você passa no concurso, é grátis. Então valia muito a pena, sabe? Com certeza. Aí eu fui no consulado, pedi pro Adido Cultural, eu quero fazer a prova. Aí ele riu na minha cara e falou, não dá, é muito difícil, você não vai passar, ninguém passa. Eu falei, não, mas eu quero de qualquer forma, eu quero tentar. Aí ele topou, assim, aí eu fiz as primeiras etapas no consulado e fui passando até que eu cheguei na prova oral. Aí eu fui fazer a prova oral, passei. Eu fiz como brasileira, não fiz como francesa, porque como francesa eu tinha que ficar em Paris 3 meses, fazendo a prova lá, mantendo uma vida em Paris, não tinha como. Sim. E aqui era bem mais possível, não era nem uma questão de conforto, era uma questão de possibilidade. Aí quando eu fui fazer a prova oral, você tinha que pagar a sua passagem, era meio exigente o momento da... E aí eu passei e fiquei 10 anos lá. Uau! Mas o curso Eu fiz um curso, um curso que vale como uma graduação e mestrado, que dura 4. E aí depois eu namorei, casei, segui trabalhando, e fiquei 10, quase não volto. Caramba! O que te fez querer voltar? Eu me apaixonei por uma pessoa e a gente estava vivendo um momento de ouro no Brasil, né? Eu cheguei no ano que o Lula foi eleito. Não fazia sentido estar lá nesse momento. Sim. Então, quando eu voltei para o Brasil, era 2003, a gente tinha Dilma no poder. Até as manifestações era uma coisa que, assim, eu achava super legal, interessante, isso está acontecendo. Eu não imaginava que ia ser, né? Isso, ladeira abaixo, total. Então, a ideia de voltar para o Brasil, de fazer cinema aqui, de estar perto da minha mãe, enfim, de ter
essa vida, qualidade de vida de natureza, mar, floresta, cachoeira, tudo isso, eu tinha muitas saudades. E eu achava que se eu não voltasse naquele momento, talvez eu não voltasse mais, porque 10 anos é muito tempo. E talvez fosse difícil. E foi difícil mesmo voltar e entrar no mercado de trabalho de novo. Um processo longo. Para não perder uma coisa que eu pensei no início, quando você falou de que várias etapas da sua vida foram em lugares diferentes. O que você diria que isso trouxe para você como pessoa e para sua prática artística, assim, essa errância na infância? Eu acho que traz uma confiança, assim, na vida, no mundo, nas pessoas. Trouxe, assim, Gavião. Eu não, como eu mudei muito de escola, de país, de amigos, mas eu não guardo isso como uma coisa complicada ou de desenraizamento, assim. Era natural, porque eu não tinha escolha, era assim. E eu acho que trouxe uma riqueza, claro, né, de universos, mundos e maneiras de ver. Línguas, né? A gente nem sabe dizer, assim. Eu voltei para Haiti bem depois, né? Já adulta, para fazer um filme. O primeiro filme que eu fui fazer, eu fiquei 1 mês. E a língua voltou. E foi muito bom. Abriram-se muitas portas por eu falar a língua. E acho que foi uma coisa positiva. Que também tem a ver com a minha personalidade. Acho que tem gente, talvez, que vivesse essas mudanças com algum tipo de... Não sei, porque quando a gente é criança, a gente se adapta muito rápido. E aí... Talvez isso hoje em dia eu me pergunto se eu mudaria tudo de novo. Acho que a parte profissional de ter que se reinserir é que é a parte mais difícil, talvez, ou mais chata, ou que me faz pensar. Agora eu tenho uma filha, então... Mas, se não, acho que eu já estaria pronta para mudar de novo. Entendi. E uma outra coisa também que você mencionou na sua infância, enfim, nesse seu início da relação com a fotografia, que você escolheu o cromo, que é uma das mais difíceis mesmo de você acertar, e quando você erra ele não te dá muita latitude, muito jogo de cintura. Como é que essa relação com o erro e com o acaso também se tornou parte do seu trabalho? Eu escolhi o cromo, não era escolha, era porque tinha. O que Sim, tinha sim, na sim, geladeira. Sim. Mas, no meu trabalho pessoal, tem um tanto de pensamento mágico, porque muitos dos filmes, os filmes não têm muito roteiro prévio, né? A gente faz junto e cada filme é um filme, né? Mas quando eu pego retrospectivamente, eu vejo que tem disso. E trabalhar com película também. Quando eu terminei a escola de cinema, o meu filme de final de curso foi um filme em 35, que eu fui trabalhar no laboratório e eles me disponibilizaram uma máquina e eu fiquei 6 meses testando químicas diferentes, então errando e acertando, mergulhando na sensitometria. E aí eu passei a fazer uns filmes em película em Super 8, em 16. Teve um amigo que me trouxe assim, essa coragem de sair com câmera 16 e essas câmeras meio de guerra, né? Que por mais que elas sejam antigas, velhas, difíceis de carregar, tudo dá certo, a gente consegue fazer. E aí, essa parte da revelação, que eu também comecei a revelar meus próprios filmes, tinha um quê de adrenalina muito grande, porque pode dar tudo errado, pode tudo ir por química abaixo, água abaixo. E, de fato, tem umas partes que são perdidas, tem umas partes que você não controla. Mas isso é a vida, né? É um pouco o charme da vida. E isso tá nos filmes, na maneira de fazer, na maneira de pós-produzir. Só não tá muito na edição, porque na edição você é ali onipotente que decide tudo.
Mas tem esse quê de aventura. Acho que eu sou uma aventureira por natureza. Falei pra minha filha outro dia, porque sua mãe é uma aventureira. Ela falou, mãe, eu não sou não. Tomada de risco, essas coisas me interessam no processo de filmar. E agora eu não faço película desde que eu vim morar no Brasil, mas... Mas você acha que tem também um aspecto da descoberta, de coisas que às vezes você descobre pelo erro também? Tem muita descoberta depois. Tem esse processo que é super, em geral, meio doloroso, né? De ver o material que você filmou, mas aí já é um outro momento. Tem muita descoberta com o erro e aproveitar e fluir no que você tem de concreto depois, né? Que às vezes eu tomava uns riscos de filmar, sei lá, eu fiz um filme no Congo que eu fui revelar em Paris, e aí eu fiz um filme no Haiti que eu fui revelar quando eu morava lá em Paris. Eu trabalhava num laboratório associativo que existe até hoje, chamado L'Abominable, que você paga sei lá, um dinheiro para a associação por ano e você pode usar o laboratório. E aí era isso, noites viradas, muito medo de errar. E depois a redescoberta entre o desejo na hora coletivo e o que se tem no fim, o que se tem nos rush, no resultado, é sempre uma nova coisa, né? Para você foi difícil ir pro digital ou não? Não tive escolha, né? Uma coisa que traz outra, quase assim, te impõe outra narrativa, outro jeito de contar. E eu vejo que no meu trabalho de diretor de fotografia, agora eu vou fazer um trabalho, que as pessoas tentam buscar essa imagem fora do controle, essa imagem mais onírica no digital, e é todo um rebolado, porque nesse trabalho eu vou ter que descobrir como fazer isso. E o que te dá, assim, em geral, o que leva você a fazer um filme? É um encontro, uma ideia, uma imagem? É um encontro com pessoas. Encontro com pessoas, histórias que eu quero contar e que a pessoa quer contar também, e a gente conta junto. E que na verdade eu nem sei, porque eu sei que a gente vai descobrir fazendo, né? Em geral, os filmes eles acontecem num universo que me apaixona e me interessa. Em geral, são mundos que vivem em paralelo do mundo do capital, sabe? Não é uma coisa assim, não era tão consciente, mas aí tiveram algumas retrospectivas em que os filmes estavam juntos, e aí eu comecei a ter uma consciência maior desse universo do feminino, da infância, mas não é uma regra, mas realmente e da magia, né, e da religião, das coisas que escapam um pouco, né, esse mundo racional. E então acho que tem um quê meio por aí. Os filmes não pretendem explicar nada, não tem nada que não seja o que aparece, né, o que você consegue captar ali naquelas imagens. Muitas vezes são filmes espontâneos, que como eles são autoproduzidos, eles nem dependem, assim, assim, eles não têm aquele tempo de entrar em edital, escrever, fazer pitching, aqueles anos de preparação. E são curtas, né? Então... Queria que você falasse um pouquinho sobre esses primeiros filmes, assim, que talvez tenham sido marcantes dessa sua trajetória, tá entre o ficcional e o experimental. Porque eu já vi você falando numa entrevista que no início você tinha o desejo de criar histórias ficcionais, né, de trabalhar com a ficção, e que eventualmente isso foi perdendo um pouco. Como é que foi esse processo de desencantamento, talvez? Eu estudei numa escola muito clássica, super careta. Essa lá na França? É. E que tinha, né, enfim, toda essa narrativa do cinema que eu chamo cinema de truque, né? Pode parecer meio bobo, mas é uma vontade de tentar experimentar outras formas de contar histórias, que não passassem pelas regras do cinema, né? O plano contra plano, o finge que está acontecendo ao mesmo tempo e não está, essas regras de montagem, como
querer experimentar, desfazer e achar outras possibilidades, outros caminhos. Porque a gente tá numa linguagem cinematográfica que é assim, sei lá, tá desde o início, é a mesma coisa e eu comecei a me desencantar até pelo cinema de ficção mesmo, assim, dificuldade de entrar nos filmes, de sei lá, para dar um exemplo, eu comecei a achar insuportável música em filme. Essa coisa para dar um clima e te levar para uma sensação. Eu consigo chorando em filmes, mas eu sinto até raiva às vezes. Porque você sente a manipulação. Uhum. Assim. E aí eu me encantei muito pela linguagem do plano sequência, porque não dá possibilidade de truque, né? Tá acontecendo ali, é o tempo que você está filmando o que está acontecendo. É mágico, só tem aquele momento. E aí tem as surpresas, tem os movimentos de câmera que você faz intuitivamente. E é uma certa mágica que acontece. E o plano, você pode tirar um pouco no começo, um pouco no fim, mas você não corta no meio. E o meio é o que existe. Então foi essa linguagem que começou a me interessar muito, que eu comecei a pesquisar e querer entender também qual é esse estado de espírito que a gente fica quando a gente faz o plano sequência, né? De atenção e de conexão com tudo, com o tempo, com o universo, com as pessoas. Como é que seu corpo se coloca, né? Também na cena. Aonde você se coloca, isso é muito importante. Então eu comecei a pesquisar isso e eu acho que é uma pesquisa para a vida toda. Faz uns 10 anos que eu faço isso nos meus filmes e eu acho que é uma pesquisa assim, muito rica, assim, que não se esgota, sabe? Sim. Essa coisa do plano sequência que você falou me lembra muito também o Coutinho. E eu acho que você também fala da importância que o Coutinho teve. Sim, eu comecei a fazer cinema por causa do Coutinho. Ah, é? É. Na verdade, eu vi o Santo Forte, eu fiquei muito admirada, gostei muito do filme. E eu tive a sorte de filmar um curso que ele deu lá na Fundição. Primeiro eu fiz o curso, o primeiro curso que ele deu meio a contragosto. Ele começava o curso falando que ele estava ali só porque ele precisava ganhar dinheiro, que ele achava um saco. E quem estivesse lá para aprender a história do documentário estava no lugar errado, porque ele ia falar só dos filmes dele, que ele não ia fazer um apanhado histórico. E ele era uma pessoa apaixonante, muito generosa. E aí, quando acabou o curso, eu conheci a Beth Formagini, que é uma produtora e diretora fantástica, que me chamou porque ela precisava registrar o curso. Então, eu fiz o curso de novo. E aí, eu fiz um laço com o Coutinho, né? Quando eu me formei lá na PUC, eu já estava me formei com um filme. E ele foi a primeira pessoa que viu, assim... Eu lembro que ele gostou do filme e eu acho que eu tinha colocado alguma cena em câmera lenta que ele falou, não, mas isso não dá. É porque é truque, né? Truque aí da câmera lenta. E sim, os personagens dele, a profundidade da pesquisa dele, desse momento mágico que acontece entre ele e os personagens. Eu sempre fui muito encantada com o trabalho dele. Engraçado, né? Porque, teoricamente, se você analisa tecnicamente, parece muito simples o que ele está fazendo, mas é da simplicidade que surge algo mais complexo, né? E não é simples, porque ele tinha essa premissa de nunca encontrar os personagens antes, então toda a pesquisa que é feita antes. Ele acreditava muito nessa relação amorosa, né? Entre ele e os personagens. E ele foi construindo essa maneira de fazer. No curso era muito legal, né? Que é bom você ouvir esses deuses que você admira falarem dos problemas, das questões éticas que ele foi encontrando e como ele foi achando o caminho dele para se sentir no lugar certo e se sentir assim, sei lá, esse famoso lugar de fala, né? Onde ele está e como é que ele... Teve alguma coisa que ele falou que serviu muito para você desde então? Nesse sentido dessa relação com as pessoas?
É sim. Toda a experiência dele e o olhar dele em relação ao respeito com os personagens. Ele tinha uma regra, por exemplo, que ele filmava as entrevistas, ele nunca poderia sair do rosto da pessoa e ir filmar as mãos ou ir filmar alguma coisa assim periférica, que tinha ali um canal do olhar e da fala que tem que ser respeitado, e a altura, e de filmar as pessoas de igual para igual. Eu lembro que o primeiro filme que eu fiz na escola de cinema, que a gente estudava numa escola muito chique. Era pública, né? Mas uma vez que você entra, eu lembro que nas boas-vindas veio um ministro falar, e aí falou, olha, vocês são privilegiados, vocês custam mais do que um piloto de caça. Uau! Assim, é uma escola cara pro Estado. Uhum. E aí, no final, eu fui fazer direção de fotografia, mas todo mundo que entra na escola faz um filme em 16. Um filme em que todo mundo trabalha, então você passa por todos os postos dos departamentos do cinema, isso é super legal. E aí eu fiz um filme e a gente foi fazer, no final, eles convidam pessoas externas para virem analisar os filmes dos alunos de primeiro ano. E veio o Felipe Garrel. Uau! E ele não gostou de nenhum filme, só gostou do meu. E falou, não, mas esse é o único filme que é filmado na altura dos personagens, de igual para igual. E ele foi um monte de elogio. E tinha uma menina no grupo que eu tava também, que ele estava analisando, ele testou o filme dela e ela era diretora, né? Tava em direção, e ela ficou mal, foi reclamar com a direção da escola, que ele destruiu o filme dela. E ali, não sei, isso foi muito... me deu muita força, assim, de continuar fazendo os meus trabalhos em paralelo do trabalho da fotografia. E eu fiz 2 filmes com o Garrel também, trabalhando como assistente de câmera. Que legal, Anos depois, não, um tempão depois, a gente ficou um pouquinho em contato. E é esse amigo que se chama Adrien Courtier. Ele era assistente do Garrel, mas não foi nem através dele, foi através do fotógrafo. Eu não lembro como é que foi, que eu acabei fazendo o primeiro e depois eu fiz um segundo, porque ele sempre trabalha com a mesma equipe. Ele é um bom diretor e ele também tem um método muito fechado de trabalho, super interessante, que ele trabalha meses e meses ensaiando com os atores. E tem todo esse, do que a gente estava falando do pensamento do risco, porque ele gosta de fazer um take por plano. Então ele ensaia 1 ano, mas quando ele vai fazer a cena, ele só quer fazer uma vez. Aí todas as coisas que dão errado, as coisas que caem, os erros nos diálogos, tudo isso faz parte do pensamento mágico dele, ele preza muito por isso. Então se tem um problema técnico, sei lá, no som, na câmera, ele fica muito chateado, você tem que refazer. E ele trabalhava com uma equipe toda, assim, da velha guarda, velhinhos, assim, todo mundo tinha 80 anos ou mais. Que legal! E a gente tinha umas diárias que acabavam às 4 da tarde, isso era maravilhoso. Curtos. Nossa, adorei saber disso, assim, esse tipo de... É que também, de certa forma, tem a ver com o cinema do Coutinho também por uma questão de restrição, né? Essa coisa de você criar suas próprias restrições e trabalhar a partir daí, né? Sim. O Coutinho também não repete, né? Ele tá... No documentário tem isso. Que você pode repetir, mas é pouco e não pode abusar disso. Por isso que tem que estar no lugar certo, filmar do jeito certo, na hora certa. É mais exigente nesse sentido. Né? E muita intuição. Conexão, presença, porque... coisa da presença no cinema, né? A que distância você filma, como você filma esse rosto, como você filma essa cena, para trazer vamos dizer, o esplendor da presença, né? Da melhor maneira possível. Assim, isso me faz pensar em algumas coisas, que é a empatia, a importância da empatia, a importância da escuta, que também faz parte disso, né? Então, às vezes você tá... sei lá, você tem uma determinada pressuposição numa cena, ou você, a princípio, já pensa que aquilo pode levar a algum lugar, mas que aquilo pode se desconstruir enquanto está acontecendo, e você tem que ter a humildade de acolher, né, de se adaptar ao que está acontecendo na hora. E ter também a inteligência e a sensibilidade de
se reorganizar ali, né? Sim, e ainda tem esse quê da técnica, né? Porque você não pode simplesmente fluir, você tem que sempre estar com pré-pensamento em tudo que você está ali na mão, todos os botões, todos os vibras, o som. E tem que estar sempre antecipando também o que vem depois. A escuta é muito importante e nem sempre é fácil, porque você está lidando com muitas questões, não só técnicas, mas de produção, e tem aquela força da vida humana te dando, né? Porque as pessoas se entregam. Então é um trabalho bem exigente mesmo. As pessoas não têm noção. Uhum. Tem que ter muita paixão, né? Tem uma coisa que você mencionou também do Coutinho, que ele se apaixonava pelas pessoas, mas era uma relação de amor fulminante que acabava ali. Ele dizia que depois que acabava o filme, acabava a cena, acabava aquele dia, é isso. Ele se entregava naquele momento, mas depois ele deixava aquilo para trás. Você também é assim ou você diria que você mantém de alguma maneira? Eu mantenho muitos laços com as pessoas que eu filmei, porque também tem uma coisa, tem coisas econômicas que entram em jogo também, né? Eu sempre tento pagar os personagens, mas é sempre meio simbólico, porque eu nunca, meus filmes são na maioria autoproduzidos. Não consigo ter uma relação simplesmente puramente profissional. Olha, vim fazer um filme, vou te pagar um cachê, bem pago, e depois acabou. Então é toda uma relação também de encontro mesmo, de amizade. E essa amizade ela continua, porque não é só formalmente profissional. Eu sinto que nos seus filmes o afeto é muito importante. Sim. Não só talvez no que inicia, né, o filme, mas também no processo de construção. Sim, tem uma... o Coutinho falava disso também, né? Porque você não está fazendo um filme só para você está fazendo um filme para o outro também. Primeiro é o outro que vai se ver e que precisa gostar do filme, não pode achar... não pode não se ver, não se reconhecer Mas, assim, em geral dá certo, porque tem uma relação de confiança e de respeito em geral, as pessoas gostam de se ver nos filmes e nas histórias que a gente conta. Vários dos seus filmes, eles estavam dentro de uma categoria, entre aspas, mais híbrida, entre as artes visuais e o cinema narrativo, e que isso acaba deixando... Hoje em dia eu acho que está mais aberto, mas acho que por muito tempo fechado a determinados lugares de exibição e tal. Isso te incomodava? Você queria que ele tivesse uma vida um pouco mais, sei lá, em outros locais, habitasse em outros lugares? Eu acho que esses filmes começaram a passar nos festivais quando já teve essa abertura. E aí o primeiro filme que eu fiz, que era em telefone celular, passou em competição em festivais com filmes em 35, super produzidos. Então foi uma época de abertura semântica mesmo desses festivais, que ao contrário, eu senti que tinha espaço para o cinema que eu queria fazer nesse universo do cinema, do cinemão, né, dos festivais. Não em todos, que né, vários você nem escreve, porque não tem nada a ver, mas... e aí o Vertier, por exemplo, ele passou no Canal Curta, agora o Erruana foi comprado pelo Canal Brasil, então os filmes também conseguiram algum espaço na TV, que abre, né, para um público muito maior, e isso é muito bom, fiquei super feliz. Talvez uma época eu achasse que isso não fosse acontecer, mas às vezes acontece. Você faz filmes por tempos longos, né? Depende. É difícil terminar um filme, né? O processo todo entre revelar, telecinar, ter tempo para parar para editar, acaba que fica longo, mas às vezes o processo de edição pode ser curto, como pode ser muito longo. Eu já levei o Vai e Vem, acho que eu levei 1 ano. Também são 3 telas. É um filme de meia hora e aí são todos esses filmes, eu sou minha própria patroa. Então não tem data assim para terminar.
E aí eles vão... Eu agora tô fazendo um... Nossa, esse... Já fiz e desfiz, parecendo a Penélope. Meu tapete. Só não tem Ulisses, mas a Penélope. Ulisses sou eu mesmo. E tô nos mares aí. Aí, às vezes dá uma certa ansiedade de terminar, mas também dá uma calma. Né? Cada filme tem seu tempo e você vai amadurecendo. Às vezes não é o momento assim, de terminar. E depois que o filme está pronto, também você redescobre ele de várias maneiras. Sim. Isso é muito bom. E aí eu mostro para algumas pessoas, né? Tem alguns retornos. E a última parte dos meus filmes é sempre o título. Eu acho sempre complicadíssimo dar título. Parece assim uma caixa, assim, um nome. Também demorei muito para escolher o nome da minha filha. Ela já tinha nascido? Não, mas foi tipo às vésperas e foi meio forçado. O pai dela fez uma peça e fez o encarte da peça e agradeceu, botando o nome de Elisa, que era um dos nomes da lista. Aí eu falei, meu Deus, então tá bom, já que eu não tô conseguindo escolher, escolhe, a vida escolheu. E assim ficou. Isso me lembra uma coisa que eu ouvi essa semana, que eu não sabia, que o Magritte, ele, quando terminava uma obra, ele reunia os amigos em casa, os outros pintores lá, surrealistas, e aí eles bebiam, conversavam, faziam uma festa e ele deixava o quadro assim, com um pano em cima. E aí quando tava todo mundo já bêbado, ele tirava o pano e dizia assim, qual o nome dessa pintura? Eu queria fazer isso. Fica aí uma ideia pra você. Sorteio, né? Você bota vários nomes. Pro próximo filme. E por que você acha que esse filme tá sendo tão... não sei... Demorado? Não, mas é mais por questões pessoais mesmo. A vida deu uma reviravolta 360, aí teve pandemia. E é no universo do candomblé, lá em Itaparica, numa residência que eu fiz. Então, já fiz alguns mergulhos e estou encontrando o caminho do filme. E é um tempo interno também. Aí nunca sei se o filme é longo, se é curto. Ele tem o tempo que ele tem. Já fiz um filme de 1 hora, já diminuí para 10 minutos. Já. Uau! Eu tô com um material muito rico, porque eu fiz 2 meses de residência em Itaparica. Fiz um curta que se chama Pena Verde. Mas eu tenho um material para fazer 1 ou mais filmes. Mas esse acho que é o mais demorado, assim, mas é por causa de outras questões, mesmo, questões da vida mesmo. E eu passei a trabalhar sozinha, a montar, né? Eu faço os filmes muitas vezes no processo de filmagem. Eu tô sozinha e montar sozinha. E eu fiquei com vontade de abrir, de trabalhar com outras pessoas na edição desse. Mas aí eu teria que captar, porque também eu não consigo trabalhar com as pessoas sem pagar. Então são várias questões, assim, que foram camadas, né, se sobrepondo. E por enquanto ele está ali esperando. E aí, dentro dessa coisa que você comentou, assim, que a gente faz o filme também para o outro, né? Não só o outro que está representado ali, mas também para as pessoas que vão entrar em contato com a obra. Quais seriam esses seus desejos quando você mostra um filme para alguém? Se tem alguma coisa assim que você gostaria de propiciar para a pessoa, seja a experiência estética, seja um sentimento, seja, não sei. Eu me apaixono, né, pelos personagens, pelos filmes, pelo filme e dá vontade de dividir essa paixão com outras pessoas. Tem esse maravilhamento da presença, né, se isso consegue furar se a pessoa consegue fazer alguma conexão com esse sentimento mágico do filme, né? Porque tem de novo a magia, sempre está muito presente. Quando eu acredito que isso pode acontecer, é que eu acho que o filme está pronto. Isso daí que você falou me lembrou aquele filme do Jean Rouch, Crônicas de Verão, não é isso? Que tem aquela conversa deles dois no final, falando assim, como é que pode? A gente fez um filme completamente amoroso por esses personagens e as pessoas viram eles totalmente diferentes do que a gente enxergou, né? E aí isso é sempre um risco também, né? Tem muitos
riscos, sempre, cada vez mais, eu acho, né? E é bom, esses riscos fazem a gente pensar, a gente se colocar, a gente... Não existe nenhum filme inocente, por mais que em alguns momentos você redescobre o filme, redescobre sentidos que você não tinha decidido, pensado, escolhido. Não tem inocência na poesia, né? As diferentes leituras têm que ser levadas em consideração, né? E o momento histórico também, né? Quando se faz, quando ele é visto, e aí ele fica no mundo, e ele é visto... Tem um filme chamado Main Propre, que eu filmei no Tchad, e eu passei um tempão sem mostrar o filme de novo, né? Eu recebi algumas críticas, o filme ganhou até um prêmio no festival lá em Oberhausen, e as críticas me fizeram pensar, e aí recentemente na pandemia o Daniel lá da Semana dos Realizadores, não é mais Semana dos Realizadores, é a Semana, tem uma plataforma, né, de filmes que é Embaúba Filmes. Ah, sim. E aí ele queria lançar todos os meus filmes, eu tinha que fazer todo um trabalho de organização que eu não consegui fazer, e aí ele falou, não, mas então vamos passar o Main Propre. Eu falei, cara, mas eu não mostro mais o Main Propre. Ele falou, mas eu adoro esse filme, então peraí que eu vou remontar umas coisas. Aí eu tirei os planos, e aí eu fiz mais as pazes com o filme, e o filme foi. Entendi. Eu quero ver, eu nunca vi esse Nunca filme. viu? Tá lá? Eu acho que ele não tá aberto no Vimeo por essas razões, mas tá lá, tá no Embaúba. Tá bem, entendi. Mas eram críticas relacionadas... Porque isso é uma outra coisa, né? Eu imagino que talvez o fato de que tenha tido muitas incursões em países que têm um histórico de colonização, e por você ser uma mulher branca... Sim. Era nesse sentido a crítica ou não? Você tem que ver o filme pra gente poder Tá bom. conversar sobre ele. Mas tinha assim, né? O filme começa num hospital em Mao, que é uma província lá do Chad. E aí era uma visita de uma comitiva da ONU. Uhum. Foi logo depois do assassinato do Gaddafi. E estava uma crise humanitária muito forte. E aí nesse hospital a gente tinha essa imagem clichê da África, né? Das pessoas muito magras, doentes, as crianças, as mulheres. E eu filmei principalmente a comitiva filmando essas imagens. Uhum. O contraplano, né? Como se fosse isso. E aí tem uma dor ali que é muito real e concreta, e que a gente já conhece, né? E que também não acredito muito nesses filmes de denúncia em que você vai mostrar só a dureza e a dificuldade, mas comecei a querer mais pensar em filmes onde a gente mostra, ou que a gente toca em caminhos para, ao contrário, né? Para mudar. Uhum. E não só pra sublinhar. O que é possível, né? E aí no final tem uma cena que a comitiva vai embora, e essas mulheres, elas também estavam num papel de representar o que as pessoas queriam ver, né? Então, quando o pessoal vai embora, elas caem na gargalhada, riem da situação. Mas eu acho que, assim, para mim, esse é meio que o motivo para esse filme existir. Mas talvez ele não é tão claro, ou tão forte, ou tão evidente para quem vê. E aí, enfim... Entendi. Você já revisitou outros filmes? O meu primeiro filme, o Mamá, que é dentro de um banho Esse foi turco. o daqui? Não. Não, esse primeiro filme eu fiz dentro da mesquita, na sauna, como é que fala? No hammam, Sim. lá em Paris. E foi meu primeiro filme, primeiríssimo. Tem 8 minutos, foi feito um celular, e aí ele foi num festival. Quando começaram a aparecer os primeiros filmes que filmavam, primeiros celulares, aparelhos que filmavam. E aí eu montei em cima de uma música meio oriental que eu achei, assim. Uhum. E aí depois eu entendi que o filme era muito melhor sem música nenhuma. Uhum. E aí eu tirei a música, o filme continua sendo exibido, mostrado, mas mudo.
Aí eu comecei a fazer filme mudo, eu comecei a fazer filme parcialmente mudo, em que o som some. O som, ele traz uma complexidade quando você tira o som, tem um incômodo na sala, porque fica mudo, as pessoas acham que tem um problema, mas em geral tem uma coisa, acho que são momentos que pedem uma concentração. O som é isso, você relaxa com o som, ele te berça, né? E aí quando você tira o som, você tem que se concentrar, e só tem as imagens, outro tipo de ligação com o filme. Nossa, me escapou agora. Você falou um negócio aqui. Não, acho que era... Se de certa forma, fazer filmes também é uma, entre aspas, uma desculpa para experimentar o mundo. Com certeza. Por isso que eu não tenho dúvida, assim, de que, enfim, a vida é uma e a minha vida é a minha paixão, a minha dedicação, meu tempo de trabalho, de arte, de criação, é isso. E também eu trabalho no cinemão, é tudo... Agora eu acabei de fazer uma filmagem muito doida com pessoas da política americana e foi uma experiência que, assim, só o cinema te leva para esses lugares. Você não teria... Você vai em lugares, visita lugares, encontra pessoas que você nunca teria nunca cruzariam a sua vida se não fosse pelo cinema. Então, isso é muito legal também, trabalhar para os outros na direção de fotografia. É muito enriquecedor, interessante. Mas não tá bom. Obrigada. Espero que tenha sido legal, prazeroso. Pra mim é muito bom conversar com você. Você é uma... Legal. É uma referência pra mim. Chegamos ao final de mais um episódio. E esse programa de hoje foi o último dessa minissérie de 4 episódios que foram contemplados pelo edital Cultura Presente nas Redes 2, pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Logo, logo eu vou começar a produzir outros, mas eu tenho que pensar mesmo em maneiras de tornar esse podcast autossustentável. Eu adoro produzir esse podcast, eu faço tudo da minha casa de uma maneira extremamente artesanal e solitária, mas eu tô cada vez mais gostando dessa coisa de compartilhar com o mundo essas pessoas que eu admiro, esses conhecimentos, essas histórias. Então, se vocês gostam desse podcast, compartilhem, enviem para os seus amigos, para os seus familiares. E se vocês tiverem sugestões, ideias, opiniões ou comentários, podem me escrever pelo Instagram em Hiperativa, com H, ou Interlúdica. Tá sempre na descrição do programa também. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo seu interesse, pela sua atenção e até a próxima.